Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um resumo de tudo que aconteceu no volume 8 e no volume 9 da Light Novel do anime Burn Grill. Me desculpa se eu falar o nome do anime errado, mas é porque a minha língua é presa, então eu tenho dificuldade de falar algumas palavras. Hoje nós vamos estar vendo tudo que rolou depois do filme do anime Burn Grill, né? Nós vamos fazer um resumão aqui de tudo que aconteceu. Foi difícil pra caramba achar a Light Novel, né? O volume 8 e o volume 9. O volume 10, 11 e 12 eu ainda não achei. Então eu só vou falar dos acontecimentos do volume 8 e do volume 9. Lembrando que a primeira temporada adaptou 5 volumes e o filme adaptou o volume 6 e o volume 7, no caso 2 volumes. Então depois do filme tem o volume 8, o volume 9, o volume 11 e agora temos o volume 10. Isso já me dá esperança aí de ter uma segunda temporada, porque já tem 5 volumes aí para eles estarem adaptando. Mas enfim galera, antes de eu continuar aqui com o vídeo, ó, deixa o like aí, se inscreve, porque vocês vão estar ajudando pra caramba aqui no nosso trabalho. E como eu disse galera, deu muito, mas muito trabalho conseguir fazer esse resumão pra vocês, porque não tem nem em inglês e nem em português. Tinha que ir lá na China buscar isso aqui e conseguir achar e vim trazer hoje aqui pra vocês, tá certo? Mas então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! O volume 8 da Light Novel é um volume de transição, né? Meio que preparando o terreno ali para as coisas que estão por vir. Então o resumo dele vai ser bem pequenininho, porque não tem muitos acontecimentos. Nesse volume 8, nós vemos que o Sakuda ele está sonhando com a Mai pequena, né? A Loli Mai, assim eu posso dizer. Ele está tendo visões dela, né? Conversando com ela. Só que o foco desse volume 8 é na Kaede, na irmãzinha dele, aonde ela está se decidindo se ela vai para o colégio do Sakuda ou se ela vai ter aulas online. Nós sabemos que a Kaede sofreu bullying, teve todas aquelas mensagens que ela recebeu, ela praticamente quis se matar e ela acabou assumindo outra personalidade. E depois nós vemos ali que essa outra personalidade que ela assumiu acaba morrendo e ela volta a ser o que ela era antes, né? Só que ela ficou um bom tempo aí, mais ou menos 2 anos aí, parada, né, dentro de casa, sem querer ir pra escola, sem querer sair de dentro de casa. A mãe teve aquele problema, acabou ficando internada e o Sakuda ficou praticamente morando sozinho com a sua irmãzinha. Então se foca muito ali no que eles vão fazer do futuro, né? Qual vai ser o futuro tanto do Sakuda quanto o futuro da Kaede, já que o Sakuda está prestes a se formar. No final a Kaede acaba optando por ter aulas online. Nós temos também algumas coisinhas sobre a Shouko, mas nada tão relevante assim. Mas no final desse volume 8, a Mai pequena acaba aparecendo, né? O Sakuda acaba se encontrando com a Loli Mai, né? A Mai pequenininha. A Mai que ele estava vendo nos sonhos, né? Tendo visões sobre ela. O volume 9 continua da onde o volume 8 parou, né? Com o Sakuda conversando com a Loli Mai, né, a Mai pequenininha. Só que ela acaba desaparecendo quando a Mai adulta, né, a Mai de verdade, acaba vindo da sua cerimônia de formatura. A Mai acaba levando o Sakuda até o estacionamento, né, aonde está a mãe dela. E eles conversam um pouquinho e depois, né, eles começam a discutir sobre essa Loli Mai, né, como que essa Loli Mai estava ali. Eles então entendem que aquilo ali é uma crise da adolescência. No mesmo dia a Mai acabou indo na casa do Sakuda para poder jantar e acabou levando, possamos dizer, algumas fotos e vídeos do show que ela fez quando era pequena, para eles poderem ter a confirmação que realmente aquela ali era a Mai pequena. O Sakuda acaba vendo aquilo ali e realmente confirma que aquela garota que ele encontrou na praia era sim a Mai quando era pequenininha, era mais jovem. Depois deles ter a certeza que ela realmente era a Mai pequenininha, eles acabam indo estudar juntos, já que os dois querem entrar na mesma faculdade, né? Querem frequentar a mesma faculdade. Uma coisa bastante fofinha é que a Mai, ela acaba por recompensar o Sakuda, né? Caso o Sakuda estude direitinho. E uma coisa bastante interessante é que essa recompensa é a licença de casamento deles, né? Já que os dois estão se preparando para poder se casar. Depois nós vemos que a mãe da Kaede e do Sakuda, né, quer conhecer os seus filhos, ou possamos dizer meio que reencontrar os seus filhos, já que ela está bastante tempo ali no hospital psiquiátrico, e possamos dizer que ela quase que esqueceu ali do rosto dos seus filhos. Então ela quer reconhecer os filhos novamente. O Sakuda deixa essa decisão para a Kaede, né? E a Kaede acaba concordando e eles dois vão visitar a sua mãe no hospital psiquiátrico. Uma coisa bastante fofinha também
fofinha oite, assim eu posso dizer, é que a Shouko lá em Okinawa acaba mandando uma foto toda bronzeadinha para o Sakura, meu Deus do céu, a Shouko tem o quê? 12 aninhos andando em cima do Sakura, tentando seduzir ele. Depois o Sakura acabou levando a Kaede até a casa do seu pai, né, e ao que parece a mãe deles já saiu do hospital. Isso ficou um pouquinho confuso nessa parte, que já que a mãe deles queria ver eles, só que ela ainda estava no hospital, e aqui ela já não está mais no hospital. Ficou um pouquinho confuso. O Sakura acabou indo para a casa do pai dele, e a Kaede e a mãe dela começaram a conversar, né, se atualizar das coisas que aconteceram, já que eles ficaram bastante tempo sem se ver. E nós vemos que o Sakura só fica observando elas duas, enquanto elas duas conversam. Depois do jantar ali em família, a mãe deles acaba perguntando, né, se eles não querem ficar ali, né, pernoitar. A Kaede acaba aceitando, só que o Sakura acaba indo embora para casa. Na manhã seguinte, o Sakura acordou bem cedinho, só que ele estava com uma sensação de solidão, já que a Kaede sempre acordava ao lado dele, né? Nós vemos que a Kaede gostava de dormir com ele. Ele acabou indo para a escola, só que chegando na escola ele notou uma coisa bastante estranha, já que ninguém conseguia ver ele. Ele até tentava se comunicar com as pessoas, só que as pessoas não conseguiam ouvir e nem ver, né? Não conseguiam se comunicar com ele de volta. O Sakura até tentou falar com a Tomoe, né, para ver se ela conseguiria ver ele novamente, visto que no filme, quando ele ficou desse jeito, né, quando ele viajou pro passado ali, ele precisava que alguém conseguisse ver ele, e ele foi até a Tomoe. Só que agora nem a Tomoe conseguiu falar com ele. Ele tentou ligar para Mai, só que também não conseguiu. O Sakura então decidiu analisar a situação e percebeu que a sua ansiedade em encontrar a sua mãe era provavelmente a raiz dessa síndrome, né? Ele até voltou rapidamente à casa do seu pai e viu Kaede e sua mãe rindo enquanto eles iam ao supermercado. Ele até tentou chamar elas duas, mas não conseguiu. Então ele decidiu entrar no apartamento com a chave que seu pai tinha lhe dado e acabou encontrando um caderno, um diário, onde a sua mãe escrevia. Nesse caderno estava escrito várias críticas a si mesmo. Uma coisa que surpreendeu bastante o Sakura é que estava escrito que ela queria viver feliz com eles três, no caso ela, a Kaede e o pai, né? Em outras palavras, meio que estava excluindo o Sakura da família, e isso acabou deixando o Sakura bastante confuso, e isso faz todo sentido. O Sakura tá se sentindo solitário, tá se sentindo excluído, e ninguém está vendo ele. Possamos dizer que o Sakura está sendo excluído pela sua própria mãe, está negando a própria existência do seu filho, né? E por isso que o Sakura acabou desaparecendo para todo mundo. O Sakura então acaba se lembrando que na noite seguinte, em nenhum momento a mãe dele olhou para ele, como se ele não estivesse ali, né? Como se ele não existisse. E isso acabou criando nele uma forte crise de existência. O Sakura vai em direção à praia, onde tudo começou. E lá ele acaba encontrando a Loli Mai, mas uma Loli Mai mais agressiva, mais selvagem, né? Ela acaba perguntando para ele se ele está perdido. O Sakura acaba respondendo que sim, e ela acaba dizendo que ela aceitará ele de volta, e acaba pegando a mão dele e levando ele até a estação de trem. Chegando lá na estação de trem, o Sakura acaba pegando o trem e acaba adormecendo durante a viagem. Depois o Sakura foi acordado pela Kaede, né, em sua cama, o que deixou o Sakura mais confuso ainda, pois ele lembrava que tinha adormecido no metrô. Ele rapidamente percebeu que algo estava errado, já que seus pais aparentemente estavam morando com ele e Kaede em seu apartamento. Sua suspeita também foi confirmada pelo que sua mãe disse durante o café da manhã, que a Kaede vai frequentar a mesma escola que ele no próximo ano, algo que a Kaede que ele conhecia não decidiu fazer no final, né? Já que ela decidiu ter aulas online. Mas pra frente o Sakura acaba descobrindo que a Kaede nunca sofreu bullying, e pelo fato de ela nunca sofrer bullying, ela nunca teve aquela crise da adolescência, e também acabou descobrindo que tinha uma menina que era extremamente apaixonada por ele, né? Grava bem isso, né? Porque isso será bastante importante aí para o volume 10 da Light Novel, sobre essa menina que é extremamente apaixonado pelo Sakura. O Sakura ele vai até a Futabo, né, para poder explicar o que aconteceu com ele, né, sobre essa crise da adolescência e sobre ele estar em uma outra linha de tempo alternativa,
ou possamos dizer um outro universo, né? Já que deixou de ser o passado, mas sim se tornou uma outra realidade, né? Um outro universo, uma outra terra, onde as coisas acabaram acontecendo diferente. E isso é muito importante, porque provavelmente amanhã ou depois eu vou estar fazendo um vídeo só sobre isso, né? Só sobre esses acontecimentos de multiverso em Burning Grill, né? Depois nós vemos que a Mai acaba ligando pro Sakuda. E o Sakuda acaba percebendo que ele tinha um telefone, visto que ele tinha jogado o telefone dele fora. Nós vimos isso aí na primeira temporada. Só que ele só jogou o telefone dele fora por conta da crise da adolescência da sua irmãzinha, né? Porque ela estava recebendo aquele monte tipo de mensagem, né? E possamos dizer meio que para apoiar, né? Ele acabou jogando o seu telefone fora. E ele estava com o telefone. A Mai acabou ligando para ele. Ele acabou se desculpando com a Mai, que ficou sem entender o porquê o Sakuda pediu desculpa a ela. Ele então acaba explicando isso para Futabo depois. Ele estava pedindo desculpa porque ele não se encontrou com a Mai nessa linha de tempo. Porque caso ele se encontrasse com a Mai nessa linha de tempo, ele não iria querer voltar para casa, já que essa linha do tempo era muito boa. O Sakuda então acaba saindo da escola e indo em direção à praia, né, onde tudo começou, para poder se encontrar com a Loli Mai. Ele acaba se encontrando com ela novamente e acaba falando para ela que ele não está mais perdido e quer que ela leve ele de volta para a linha do tempo dele. Nesse exato momento ela acaba concordando, né, dizendo que vai levar ele de volta, e ele acaba desmaiando. Logo em seguida o Sakuda acaba acordando na sua cama em casa e ele percebe que tinha uma carta, né, escrita pelo seu outro eu da linha do tempo alternativa, e nessa carta tinha 3 frases, né. Uma delas era: você tem que continuar trabalhando duro. Coloque essa carta na caixa de correio da Mai depois que você voltar. E a carta dizia o seguinte: garanto a felicidade da Mai. Isso também ficou bastante confuso, mas provavelmente vai ser explicado mais pra frente. E antes disso ele acaba deixando a carta na caixa de correio da Mai, só que ainda ninguém conseguia ver ele, né? Ninguém conseguia ver o Sakuda. Esse dia o Sakuda só conseguiu estudar porque ele estava pensando na felicidade da Mai, né? E por isso que ele conseguiu se concentrar no estudo, já que ninguém estava vendo ele, né? Nem os professores e nem os seus colegas de classe. Depois da aula o Sakuda acaba indo na quadra onde ele se confessou pra Mai, né? E ele acaba vendo a Mai vindo correndo em direção a ele. Ela acaba se jogando em cima dele e dizendo que mais tarde eles se tornariam uma família. Vale lembrar que no começo o Sakuda tinha meio que assinado a certidão de casamento dele com a Mai, né? E nós vemos que agora isso faz bastante sentido, porque foi graças a essa certidão que a Mai conseguiu se lembrar do Sakuda. E ela acaba falando isso pra ele, né, enquanto eles vão pra casa de trem juntos. Depois que eles chegaram em casa e jantaram, na hora de dormir, ele e a Mai começaram a conversar, né? E o Sakuda acaba contando pra Mai, abrindo seu coração, dizendo pra ela toda a apreensão que ele estava sentindo em cuidar da Kaede e dele. E acaba se perguntando se ele deveria mudar o seu próprio comportamento. Aí respondeu dizendo que ele não precisa mudar, já que ele se tornou um humano independente, né, e obstinado no processo. Ela disse que ele havia se tornado um adulto, aquele que se sacrifica pelo bem dos outros. Sakuda então percebeu e começou a chorar igual um bebê, né? Já na manhã seguinte, o Sakuda acaba perguntando pra Mai se ele tinha se tornado um adulto na noite seguinte, enquanto ele pegava no sono, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender em se tornar um adulto, né? Se tinha rolado alguma coisa entre ele e a Mai, só que era aquelas brincadeiras sacanas, né, que o Sakuda gosta de fazer. O Sakuda acaba saindo de casa e indo até o hospital onde estava sua mãe, né, para poder conversar com ela. E depois disso acaba dando um salto de 1 ano, aonde o Sakuda está na cerimônia de entrada da faculdade. Ele acaba mencionando, né, que o último ano dele foi um inferno, né, já que ele teve que estudar pra caramba. E ele até implorou por ajuda da irmã da Mai, né, já que ela era uma garota bastante inteligente. Depois da cerimônia, o Sakuda acabou vendo a Nadako, né, que é a irmã da Mai, só que ele não reconheceu ela, já que ela tinha cabelo louro e ela acabou pintando seu cabelo de castanho. Eles ficaram conversando um pouquinho, até que o Sakuda viu a Loli Mai correndo no meio da multidão. Ele acabou indo em direção a ela, só que ele acabou achando que ela estava ali por causa da síndrome dele, e quando ele iria chamar ela, ele acabou ouvindo uma voz bastante familiar que chamava ele, e ele acabou tendo uma grande surpresa quando virou para trás, porque aquela voz que chamava
ele, e era aquela outra garota que era amiga dele na outra linha do tempo. Aquela garota que tinha uma queda, né, uma paixão muito forte por ele, só que ela nunca havia confessado isso pra ele. E o volume 9 termina assim. E é essa garota que aparece na capa do volume 10. Meu amigo do céu, eu preciso muito achar esse volume 10, gente. Eu preciso muito, porque eu quero muito ler pra ver o que aconteceu. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse resumão do volume 8 e do volume 9. Ficou bem resumado mesmo. Muitas coisas aconteceram aqui e ficaram bastante confusas, mas porque isso vai ser revelado mais pra frente, no volume 10 e no volume 11. Então eu preciso achar esses volumes para poder ler, para me poder estar fazendo um resumão e trazendo aqui para vocês, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, apoia aí, deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque deu um trabalho danado. Eu tô quase 1 hora gravando esse vídeo, sinceramente, quase 1 hora, quase não, mais de 1 hora gravando esse vídeo aqui, ó, pela hora 7, 9 da noite. Ficou gigante esse vídeo, eu vou ter que editar e deixar ele bem pequenininho. Mas enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Assim que eu achar as outras light novels, eu venho trazer aqui o resumão pra vocês, já é? Tamo junto, fui!